Fala, turma, tudo certo? Bora falar hoje então sobre o estudo da teoria termodinâmica, essa teoria tão importante que surgiu lá na Revolução Industrial para tentar explicar e melhorar o desempenho dos motores a vapor, certo? Basicamente, a Revolução Industrial ela foi impulsionada por esses motores, né? A famosa Maria Fumaça. Bom, quando surgiram esses motores, a teoria termodinâmica ela ainda estava engatinhando. E a ideia de transformar calor em trabalho, ou seja, de a partir da queima de um combustível fazer um trem andar, ela ainda era uma ideia bem nebulosa na cabeça da maioria dos físicos e dos engenheiros, certo? Os primeiros motores eles tinham um rendimento de só 3%. A partir de então, começou-se a se estudar os ciclos termodinâmicos para conseguir entender como esses motores funcionavam, para então melhorar o funcionamento, né, e conseguir rendimentos e máquinas, motores capazes de funcionar cada vez melhor. Bom, a teoria termodinâmica está baseada em algumas leis. E a primeira lei da termodinâmica fala sobre conservação da energia. Conservação é uma coisa que a gente sabe, né? Não tem como criar, não tem como destruir. A energia se conserva, certo? Bom, imaginem em um sistema fechado. O que é um sistema fechado? Um sistema que não pode entrar massa nem sair massa, mas pode entrar e sair energia na forma de calor e trabalho. Por exemplo, um gás contido em um recipiente preso por um pistão. Imaginem que esse gás recebe uma certa quantidade de energia na forma de calor. Então, tu foi lá e doou energia para o gás na forma de calor. Quando ele receber energia na forma de calor, a energia interna dele vai aumentar e ele vai ter uma capacidade maior para realizar trabalho. Ele pode, por exemplo, empurrar o pistão e realizar trabalho, conforme nós falamos aí na aula de gases, né? Então tá lá, ó. Recebeu calor, recebeu energia, agora ele tem energia, ele gasta essa energia para realizar trabalho. Bom, imagine que recebeu 1.000 joules de energia na forma de calor. E desse 1.000, 300 ele gastou para empurrar o pistão. Bom, quer dizer que ainda sobra com ele o outro 700. Então, no final desse processo, o gás aumentou sua energia interna em 700 joules. Essa é a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. A variação da energia interna é o calor que recebe menos o trabalho que gastou. Recebeu calor, gastou trabalho, calor menos trabalho. Lembram que nós conversamos que energia interna tem a ver com temperatura? Quanto maior a temperatura, maior a energia interna? Isso quer dizer que se a variação da energia interna for positiva, a energia interna aumentou. E se a energia interna aumentou, a temperatura também aumentou. Então o gás aqueceu, a temperatura dele aumentou, certo? Agora, se a variação da energia interna for negativa, é porque a energia interna diminuiu, e se a energia interna diminuiu, a temperatura também diminuiu. Então o gás resfriou. Calor é fácil, lá da calorimetria, calor é fácil. Calor positivo, ganhou calor. Calor negativo, perdeu energia na forma de calor, né? Recebeu calor, perdeu energia na forma de calor. O trabalho também tem que retomar lá ó, a aula de gases, a parte que se falar do trabalho de um gás, e lembrar do seguinte, o que é o trabalho positivo? O trabalho positivo é o gás expandindo, realizando o trabalho. Então, o trabalho positivo, o gás realiza trabalho, ele expande, ele empurra o meio externo. Agora, o trabalho negativo é porque o meio externo que empurrou ele. Então, ele recebeu energia na forma de trabalho e, portanto, ele comprimiu. Então, muita atenção a esses sinais aqui, certo? Muita atenção a esses sinais. Dependendo do sinal, jogou na equação, não tem o que errar. Beleza? Recebeu calor, recebeu trabalho, perdeu calor, etc, etc. Bom, nas transformações gasosas, vamos olhar para a primeira lei na transformação isotérmica. Isotérmica, temperatura constante. Se a temperatura é constante, pessoal, quer dizer que ela nem aumentou nem diminuiu. Temperatura tem a ver com energia interna. Se a temperatura é constante, a energia interna é constante. Logo, em uma transformação isotérmica, a variação de energia interna é zero.
Em uma transformação isotérmica, a variação da energia interna é zero. Passa o trabalho lá para o outro lado, a gente chega na conclusão que o calor é igual ao trabalho. Que troço louco, né? Isso quer dizer, tu forneceu calor para o gás, mas ele não aqueceu. Porque toda a energia que foi fornecida, ele expandiu, ele usou para expandir. Certo? Doideira isso, hein? Tá lá, isso é o que acontece numa transformação isotérmica. E se for isobárica? Isobárica é pressão constante. Sendo a pressão constante, a energia interna pode aumentar e diminuir? Pode, porque com a pressão constante o gás pode aquecer e resfriar. Ele pode receber e perder calor? Pode, não tem nada a ver com pressão, né? Ele pode receber e perder energia na forma de trabalho? Pode também, porque trabalho tem a ver com aumento e diminuição do volume. Então, em uma transformação isobárica, pessoal, a variação da energia interna é o calor menos o trabalho e já era. A gente sabe calcular cada um desses aqui, ó. Trabalho é P delta V, né? O trabalho aqui, ó, se liga, transformação isobárica. O trabalho a gente sabe calcular, P delta V. A gente sabe calcular o calor, Q igual a MC delta T, certo? Sabe calcular as paradas aqui, já era. Tá lá, não mudou nada na primeira lei da termodinâmica se a transformação for isobárica. Nenhum dos termos zera, é isso que eu quero dizer. Agora, se for isocórica, não é volume constante. Se o volume está constante, é porque o volume nem aumentou nem diminuiu. Se o volume nem aumentou nem diminuiu, é porque o gás nem expandiu nem comprimiu. Ele não realizou nem recebeu trabalho. O volume está constante. O trabalho não é quando o gás empurra o meio ou o meio empurra o gás. Se o volume está constante, nada disso aconteceu. Na transformação isocórica, é o trabalho que é zero. Logo, ΔU igual calor. Todo o calor que tu fornece para o gás faz a temperatura dele ali aumentar, a energia interna dele aumentar. Ele não gasta energia na forma de trabalho. E se for uma transformação do tipo adiabática? Adiabática. Lembram o que significa a palavra adiabática? Significa que o calor é zero, não troca calor, né? Paredes adiabáticas. Quer dizer que elas não permitem a troca de calor. Logo, se é adiabático, significa dizer que não troca calor. Portanto, o ΔU é igual, olha como é que fica, menos trabalho. ΔU é igual menos trabalho. Aqui na transformação adiabática tem um caso muito clássico, tá? O caso muito clássico do aerosol. Sou obrigado a falar, O que tem esse caso do aerosol? Por que ele é tão importante? Vocês estão ligados no desodorante, né? O lance lá do desodorante. ΔU igual menos trabalho. O que acontece num aerosol? Quando tu aperta lá o gatilhinho, o gás expande. Se o gás expande, é porque o trabalho é positivo. O trabalho é positivo. Certo? O trabalho é positivo. Só que com esse menos aqui da fórmula, da equação, ó, é porque a variação da energia interna é negativa. E a variação da energia interna negativa quer dizer que resfria. Vocês já repararam quando tu aperta lá o aerosol, tu sente que a lata fica gelada, certo? No desodorante é isso, né? Ó. O gás expande, ele gasta a energia interna dele. Como é uma expansão muito rápida, não dá tempo de trocar calor, é uma expansão muito rápida. Então ele expande, gasta energia interna e, portanto, resfria. Expande e resfria. Expande e resfria. É uma transformação adiabática. Acontece bastante. Beleza? Essa é a primeira lei. E a segunda lei da termodinâmica? O que ela diz pra gente? Basicamente, a segunda lei é o princípio da degradação da energia. Rapaz, como assim? Degradação da energia? Bom, a energia se conserva. A quantidade de energia disponível no universo, pessoal, ela é constante, certo? Não tem como criar e destruir energia. No entanto, a cada processo natural existe uma grandeza chamada entropia
que mede a dificuldade dessa energia ser usada, ou seja, a dificuldade de realizar trabalho com a energia. Portanto, os processos naturais geram um aumento da tal da entropia, fazendo com que seja mais difícil realizar trabalho com aquela energia. Portanto, na segunda lei, diz que em um sistema isolado a entropia sempre aumenta. Quer dizer que é cada vez mais difícil usar energia. Porque senão seria muito fácil, né? Tu produz, né? Tu transforma energia. E aí pega essa energia e mais energia, e mais energia, e mais energia. E então não seria muito difícil tu manter tudo funcionando para sempre. Se tu pegasse, por exemplo, um motor e desse a partida, ele ficaria girando para sempre, se retroalimentando, certo? Isso não acontece. A segunda lei diz que isso não acontece. A entropia de um sistema isolado sempre aumenta. O que é a entropia? É a incapacidade de realizar trabalho, certo? Ou é a desordem de um sistema. Basicamente, a segunda lei diz para a gente que os processos naturais são irreversíveis, certo? Eu sempre dou esse exemplo. Se tu pegar uma faísca e carvão, certo? Tu queima o carvão e transforma em calor, fumaça e água, né? Cinza, CO2, água. Mas tu pegar cinza, CO2, água, tu não consegue mais transformar em carvão de novo, certo? Os processos são irreversíveis. Bom, algumas consequências do fato de a entropia sempre aumentar. Primeira, o calor flui espontaneamente do mais quente para o mais frio, ou seja, da maior para a menor temperatura. Muito cuidado! O calor flui espontaneamente do mais quente para o mais frio. O que isso quer dizer? Quer dizer que é possível fazer o calor ir do mais frio para o mais quente? É o que faz uma geladeira, um ar-condicionado. Mas isso não é um processo espontâneo. A gente gasta energia, nós forçamos o calor a ir do mais frio para o mais quente, certo? Na verdade, o calor flui espontaneamente do mais quente para o mais frio. Tu tens dois corpos. E se tu deixar eles livres, espontâneos, trocar calor, o calor vai passar daquele que está com a maior para aquele que está com a menor temperatura. Segunda consequência importante da segunda lei é: nenhuma máquina térmica, nenhum motor térmico operando em ciclos converte todo o calor em trabalho. Basicamente, isso aqui diz que o rendimento de um motor é obrigatoriamente menor que 100%. É impossível, é uma lei da física. Nenhum motor vai queimar um combustível e pegar aquela energia e usar 100% para fazer o carro andar, por exemplo. É impossível, certo? É uma consequência do fato de que a entropia sempre aumenta. Para fazer o rendimento ser 100%, ou melhor, nem com a entropia constante, nem sem causar um aumento de entropia, em um processo reversível, portanto, tu conseguiria fazer o motor chegar em 100%, ok? Então, a entropia sempre aumenta, o calor vai do mais quente para o mais frio espontaneamente e nenhum motor chega em 100%. Bom, falando em motor térmico e máquina térmica, como funciona uma máquina térmica? Como que funciona um motor? Basicamente são ciclos termodinâmicos que fazem o seguinte: tu tens uma fonte quente, uma fonte de calor, e a cada ciclo termodinâmico, parte do calor fornecido por essa fonte é transformado em trabalho. Parte é transformado em calor perdido para a fonte fria. Por exemplo, tu tens um motor de um carro. Tu injeta lá a gasolina e a gasolina queima e explode. Pá, parte da energia é transformada em trabalho. Faz o motor, faz o carro andar, faz o motor, né, o pistão subir e descer. Parte da energia é perdida na forma de calor. Porque se tu botar a mão no motor do carro, ele está quente, está perdendo energia na forma de calor para o próprio ambiente. Certo? É obrigado isso acontecer. É uma lei da física. Não tem como tu fazer todo o calor virar trabalho. Parte vai ser rejeitado para a fonte fria. Peguemos um exemplo hipotético. A fonte quente forneceu 1000 joules de energia, 1000 joules de energia na forma de calor para essa máquina térmica. Desse 1000, a máquina conseguiu aproveitar 400. Desse 1000, a máquina transformou 400 em trabalho.
Quanto que ela perdeu para a fonte quente? João, o outro 600 foi perdido para a fonte quente. Claro, isso é um básico do básico de um balanço, né, de uma conservação de energia. Basicamente, o calor que a fonte quente fornece, parte vira trabalho, parte é perdido para a fonte fria. Certo? Isso aqui não costuma ser fornecido, é claro, né? Isso aqui é a lógica de uma máquina térmica. Se tu sabe o que é máquina térmica, tu tem que saber, né? Se entrou 1000 joules, tem que sair 1000 joules. Outra coisa, o rendimento da máquina. Duas formas nós podemos calcular o rendimento, né? Basicamente, ó, o que é o rendimento? Vou botar até em outra cor. O rendimento da máquina térmica é o que eu quero realizar trabalho, pelo total de energia que eu tenho, que é a energia que vem da fonte quente. Então, o rendimento da máquina é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Certo? Então, vamos lembrar, né, ó, que esse N é o símbolo de rendimento. Às vezes ele vai aparecer na forma percentual e às vezes vai dar tipo 0,2, 0,3, a gente sabe que é 20%, 30%, né, na forma de uma fração. Trabalho pelo calor da fonte quente. Se tu troca o trabalho por calor da quente menos o calor da fria, né, que passa para lá, esse vai cortar com esse e vai ficar o seguinte, ó, vou fazer direto, né, ó. Vai ficar o seguinte, rendimento igual 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente, né? Substitui isso dentro disso, troca o trabalho aqui, ó. Vai simplificar, pá, vai chegar nessa equaçãozinha bem singela e bem bonita. Então tá lá, o rendimento de uma máquina térmica. Ou desse jeito, dependendo se tu tens o trabalho e o calor da quente, o calor da fria e o calor da quente, certo? E o balanço lá de energia da máquina térmica. Bom, essas máquinas térmicas, conforme falamos lá no início da aula, quando elas surgiram, o rendimento delas era baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. No início da Revolução Industrial, um motor não passava de 3% de rendimento. Até hoje, ele não passa, na maioria dos carros, de 30%. Nos carros de altíssima performance, tipo na Fórmula 1, ele ainda assim talvez alcance o quê? 50%, 60%? Certo? Não sei, estou falando valores que eu imagino que sejam nessa ordem de grandeza. Mais ou menos por aí. Estudando os ciclos termodinâmicos da máquina térmica, um jovem engenheiro chamado Nicolas Sadi-Carnot, ele pensou, bom, se eu tiver um ciclo em que a entropia não aumente, em que a entropia fique constante, esse ciclo vai ter o maior rendimento possível. Notem que isso é impossível de ser feito. Não tem como tu ter um ciclo em que a entropia não aumente, porque é uma lei da termodinâmica. Só que esse ciclo seria idealizado, então, né, só na nossa cabeça que ele existe, seria um ciclo com o maior rendimento possível, certo? Chamamos de ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? É um ciclo teórico, no qual o rendimento de uma máquina térmica entre duas fontes, quente e fria, seria máximo. Mesmo sendo o maior possível, ele não chega em 100%. Então, o ciclo de Carnot é teórico, não pode ser construído. Ele tem o maior rendimento possível para uma máquina térmica. Mesmo assim, não chega em 100%, porque diz a segunda lei da termodinâmica que é impossível chegar em 100%. Ok? Muito bem, o que diz o ciclo de Carnot? Diz que tu tem duas temperaturas, temperatura da fonte quente e da fonte fria, e as 4 transformações desse ciclo serão uma expansão isotérmica, então o gás expande aqui, ó, e é nesse momento que ele recebe o calor da fonte quente, certo? Uma expansão adiabática, então, ó, reparem, o volume aumentou, expandiu de novo, mas agora de forma adiabática, sem trocar calor. Uma compressão isotérmica, então agora é o momento que ele perde calor para a fonte fria.
e uma compressão adiabática. O trabalho de um ciclo termodinâmico, pessoal, é a área desse gráfico, certo? É a área do gráfico, né? Então, lembra que o trabalho é a área? No caso de um ciclo, é a área do ciclo, beleza? Então, tá lá. Isso é um ciclo de Carnot. Expansão isotérmica, expansão adiabática. Compressão isotérmica, compressão adiabática. Sempre aqui, ó. Expandiu, expandiu, isotérmica adiabática. Comprimiu, comprimiu, isotérmica adiabática. Já era. Para o ciclo de Carnot, o calor trocado com a fonte quente e fonte fria é proporcional à temperatura dessas fontes em Kelvin. Quer dizer, o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente é a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Ok? Então, para um ciclo de Carnot, essa proporção aqui é válida. Ó, QF sobre QQ, TF sobre TQ. Notem que, se isso é igual a isso, eu posso calcular o rendimento. Então, o rendimento de um ciclo de Carnot é igual a 1 menos QFQQ, TFTQ. A temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Muito importante, né? Ó, isso aqui, ó, usar as temperaturas aqui só vale se for um ciclo de Carnot, um ciclo reversível, um ciclo que não causa aumento de entropia, um ciclo teórico, idealizado, que não pode ser construído. Vou ter até um NC aqui, ó, o rendimento do ciclo de Carnot, 1 menos TF sobre TQ. Obviamente, as temperaturas têm que estar em Kelvin, tá? Em Kelvin. Notem que para o rendimento ser 100%, a temperatura da fonte fria teria que ser quanto? 0 Kelvin. O tal do zero absoluto que nem dá, né? Nem dá de chegar. Justamente não dá de chegar porque tu precisaria de 100% de rendimento nesse ciclo termodinâmico, certo? Que um estranho, né? Deixa eu arrumar esse um aqui para ficar bem bonitinho. Sair da frente aí para quem vai bater um print, que eu tô ligado. Galera, então tá lá. Segunda lei, a degradação da energia, entropia sempre aumenta, calor vai do mais quente para o mais frio, máquina térmica nunca chega em 100%. O que é a máquina térmica? Transforma calor em trabalho, mas sempre parte da energia é perdida para a fonte fria. É o que diz a segunda lei. O calor que ela ganha é igual, a energia que ela ganha é igual à energia que ela perde, está aqui o rendimento dela. Para que esse rendimento seja o maior possível, existe um ciclo teórico chamado ciclo de Carnot, que opera entre transformações isotérmicas e adiabáticas. Nesse ciclo, tu pode calcular o rendimento dessa forma aqui, sendo que a temperatura tem que estar em Kelvin. Valeu? Valeu demais, hein? Muito obrigado, galera. Essa foi a nossa aula de termodinâmica. Tamo junto, é nóis.